castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada. Oi, gurias! Tudo bom? Eu sou a Maxi e hoje o nosso papo é sobre a Reforma Protestante e os 5 solas. A Reforma Protestante foi o período em que o povo começou a questionar o que era imposto pela Igreja Católica. Eles estavam tomando algumas atitudes que eram consideradas insatisfatórias e que fugiam dos princípios iniciais. Sendo assim, eles estavam entrando em grande contradição. Algumas das coisas que a Igreja estava fazendo naquela época era que a Igreja Católica inicialmente condenava o acúmulo de capitais, só que eles mesmos estavam fazendo isso. Eles estavam juntando altas somas de dinheiro, geralmente dos fiéis, e acumulando terras. E eles começaram a vender indulgências, dizendo que todo cristão poderia e deveria comprar, pagar pelo perdão dos seus pecados. Os reformadores, eles não aceitaram isso e tentaram mudar essa situação. Mais do que compreender a história da Reforma Protestante, nós precisamos compreender o retorno à Palavra de Deus, porque o que nos norteia é a Palavra de Deus, é a Bíblia. Sendo assim, a Reforma nos levou de volta ao padrão das Escrituras. E nesse tempo, destacou-se 5 solas, 5 somentes. Primeiro, sola fide, somente a fé. Durante muito tempo, a Igreja Romana proclamou uma salvação por obras, por méritos. Sendo assim, ela poderia ser comprada, além das obras, por doações. Principalmente Lutero se manifestou falando que as Escrituras falavam outra coisa, que não era bem por aí. Efésios 2, versículo 8 e 9 vai nos dizer o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Não são as boas obras que nos salvam, mas é porque nós somos salvos que nós praticamos boas obras. Elas são uma consequência da nossa salvação. Sola Escritura, somente a Escritura. A Palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e prática, e ela é mais atual que o jornal de amanhã, independente do que alguns pregadores falam por aí. Ela é inerrante e imutável. A Bíblia é inspirada por Deus e nós podemos ver isso através de tantos autores, de épocas, circunstâncias e contextos diferentes, e podemos ver na palavra uma unidade presente, e podemos ver que o Espírito Santo influenciou cada autor. Sempre é preciso voltar à palavra, jamais podemos tirar os nossos olhos do nosso manual. Solos Christus, somente Cristo. Tudo converge na pessoa de Jesus Cristo. Tudo aponta para Jesus. Eu quero ler aqui 3 textos da Palavra de Deus que falam o seguinte. O primeiro deles está em João 3, do 14 ao 16. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Atos 4, 12 diz assim: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E 1 Timóteo 2,5 diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. A declaração de Solos Christus deixou muito claro que só existe um caminho para a salvação, e é Jesus, é através da cruz. Sola Gratia, somente pela graça. Pela graça eu salvo sou, pela graça me libertou, eu jamais...
A graça é dada por Deus a nós, e ela é imerecida. Nós não merecíamos, mas mesmo assim Deus nos dá. E essa graça, ela se manifesta a nós através da pessoa de Jesus Cristo. E ela nos ensina e nos desafia a sermos transformados todos os dias. Só lhe deu glória, glória somente a Deus. Os reformadores acreditavam que nem os santos e papas mereciam a glória dada a eles. Eles reconheciam o aprendizado, a honra, reconheciam as pessoas que eles haviam sido e respeitavam isso, mas não colocavam essas pessoas em um lugar de destaque e honra que só deve ser dado a Deus. Nesse ponto entram as idolatrias do nosso coração. Devemos dar glória e honra somente a Deus, somente àquele que é merecedor de toda glória e honra. Nada no mundo deve tomar o lugar dele nos nossos corações. Romanos 11:36 diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Devemos sempre trazer à nossa memória e ao nosso coração esses fundamentos recuperados pelos reformadores. Que Deus nos ajude a aplicarmos nas nossas vidas os 5 solas, os 5 somentes. Que a nossa fé seja firmada e alicerçada na palavra de Deus, crendo em Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas, recebendo a imerecida graça que é dada a nós através dele e dando glória e honra ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Que Deus nos ajude e que Ele abençoe a sua vida através desse vídeo. Um beijão e até a próxima!